Olá! Obrigado por você deixar eu entrar aí na sua casa, no seu celular, tomar um pouco do teu tempo, para que juntos possamos pensar e refletir sobre a palavra de Deus, sobre o significado dela para as nossas vidas e a importância dela, do que ela diz para o nosso viver hoje. Eu quero agradecer, quero dizer que estou muito feliz por estar junto de você e dizer que é uma alegria podermos juntos pensar na revelação de Deus. Quero dizer também que é uma alegria poder ter a resposta tua diante do que você tem visto. Então comente, faça um comentário abaixo, faça um comentário no YouTube, no Facebook e responda como a palavra de Deus e como essa mensagem fez com que você pensasse, fez com que você cresce em Jesus Cristo. Hoje nós estamos uma semana após a Páscoa e a Bíblia relata um fato que iniciou no dia da ressurreição de Jesus Cristo e que foi terminar uma semana depois, como nós estamos hoje. E é sempre bom nós pensarmos sobre isso. Esse fato foi o encontro de Jesus Cristo com Tomé. E eu quero ler com vocês onde está registrado isso na palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 20 e nós vamos ler dos versículos 24 ao 29. Acompanhe a leitura. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Um dos atos essenciais para nós sermos cristãos é crer em Jesus Cristo. Crer que Ele é verdadeiramente homem, crer que Ele é verdadeiramente Deus, crer que eu e você precisamos de Jesus Cristo, porque nós somos pecadores, estamos longe da glória de Deus e carecemos da sua glória, da sua graça, do seu amor, da sua bondade. Mas nós precisamos admitir que muitas vezes nós temos nossas dúvidas, nós temos nossas desconfianças, nós temos questões importantes dentro de nós que não foram resolvidas. Às vezes nós queremos uma prova até física de que Jesus Cristo realmente existiu ou de que Ele ressuscitou. Isso também aconteceu com os discípulos. Lembrando, Tomé andou com Jesus Cristo durante 3 anos. Tomé foi escolhido por Jesus Cristo para ser um dos seus discípulos. Tomé foi um homem que ouviu e aprendeu da palavra de Deus, ouviu e aprendeu do Senhor Jesus Cristo. Ele sentava aos pés de Jesus Cristo, ele estava com Jesus Cristo em todos os momentos. E é sempre importante a gente lembrar disso. Mesmo nós já sendo antigos na igreja, ouvindo o Evangelho, mesmo que a nossa família já seja cristã, já professe a fé em Jesus Cristo, já tenha a Bíblia como única regra de fé e prática, crê somente em Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, nós podemos ainda ter dúvidas. Tomé, ele entendeu que Jesus Cristo havia ressuscitado. Ele entendeu que o nosso Senhor havia ressuscitado e estava já junto deles. Mas ele queria uma prova física. Ele queria tocar o seu dedo nas feridas de Jesus Cristo.
queria tirar da cabeça dele aquela ideia que às vezes podia ter ficado por causa da influência dos saduceus que não criam na ressurreição dos mortos, de que Jesus Cristo havia morrido e teria acabado ali o seu ministério, teria acabado ali o que Jesus Cristo teria que ter feito neste mundo. Tomé representa muitas pessoas como ele. Ele é um tipo representa uma classe de pessoas, representa um grupo de pessoas que muitas vezes precisam de mais provas e mais provas e mais provas para entenderem que algo é verdadeiro, e mais especificamente para entenderem que Jesus Cristo ressuscitou. E agora, para nós que já temos a história consolidada, que Jesus Cristo está à direita de Deus, subiu aos céus e está à direita de Deus, intercedendo por nós, junto ao trono de Deus. Tomé expressou a sua dúvida. Tomé falou: se eu não tocar, eu não crerei. É interessante isso, porque Tomé duvidou do relato de tantas e tantas e tantas pessoas. A Bíblia fala que, o Novo Testamento fala que Jesus Cristo apareceu para mais de 100 pessoas depois de ressurreto. Mas Tomé ainda tinha dúvidas. Tomé ainda se perguntava por que Jesus Cristo ressuscitou. Ou mais ainda, Jesus Cristo ressuscitou mesmo? E imagino que essa dúvida corroeu a Tomé. Essa dúvida fez com que Tomé fosse olhado pelos outros discípulos como se fosse um apóstolo de segunda classe. Ou que ele fosse olhado como um homem que tinha uma fé fraca. Ou ainda, para alguns, poderiam ter verbalizado ou ter pensado: Tomé nunca conheceu a Cristo. É interessante a gente parar e pensar nisso, como que Tomé, mesmo tendo uma fé claudicante, uma fé duvidosa, ele ainda queria se aproximar de Jesus Cristo. Para alguns, Tomé já tinha se perdido. Para alguns, Tomé já tinha totalmente deixado a fé. Para alguns, Tomé tinha sido desqualificado. Mas a graça de Deus faz o contrário. Jesus Cristo apareceu novamente para os seus discípulos. É isso que fala aqui no versículo 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus Cristo foi ao encontro de Tomé. Jesus Cristo foi ao encontro de seus discípulos. E isso me faz pensar sobre como Deus nos acha. Como Jesus Cristo nos acha. Entre os cristãos reformados, e nós somos cristãos reformados, há sempre a ideia, e o que a Bíblia diz, que é Deus quem nos chama, é Deus quem vai atrás do pecador. No cristianismo não é o pecador que busca Deus, mas é sempre Deus que vem nos buscar. É isso que fala João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos os que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. É Deus quem se aproxima de nós. E Jesus Cristo se aproximou dos seus discípulos e se aproximou de Tomé. Jesus Cristo foi, depois de saudar a todos, a paz seja com todos, Jesus Cristo foi e conversou com Tomé e falou para ele: põe aqui o seu dedo. Você quer uma prova de que eu sou
de que eu ressuscitei, de que este corpo é verdadeiro, de que não sou um fantasma, põe a mão aqui, põe o seu dedo nas minhas mãos, põe o seu dedo na minha ferida e veja, as promessas se cumpriram. Veja que eu realmente voltei. Veja que eu realmente venci a morte. Veja que agora vocês realmente são salvos. Veja que agora virá o reino de Deus. Tomé, ao ouvir isso, ele falou: Senhor meu e Deus meu. E a gente começa a pensar e refletir como esse encontro com Jesus Cristo foi transformador. Foi a confirmação da transformação na vida de Tomé. Através disso a gente vê que Tomé, um homem que antes era descrente, agora se torna um homem crente. E ele não chega nem a tocar em Jesus Cristo. Mas ele, só de ver a Jesus Cristo e o seu corpo ressurreto, se alegra e fala: Senhor Deus e Rei meu. Tomé reconhece que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele, que era o Salvador da vida dele, mas também reconhece que Jesus Cristo era aquele que governava a sua vida, aquele que cuidava dele, aquele que o amava, aquele que o pastoreava, aquele que o guiava, aquele que o enviava, aquele que estava perto dele em todos os momentos. Jesus Cristo fala assim: porque você viu, agora você crê? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus Cristo está se lembrando aqui, e o autor de Hebreus fala muito sobre isso, que muitos morreram sem ver a promessa concretizada, mas eles creram no Cordeiro de Deus. Creram que Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para salvar e tirar o pecado do mundo. Creram que Jesus Cristo veio para cuidar do seu povo, veio para aqueles que eram dele, veio para aqueles que creram nele. É interessante a gente pensar sobre essas coisas e refletir como muitas vezes nós também somos Tomé. Lembra, no início dessa gravação, no início dessa meditação, eu falei para você que Tomé representava um tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que duvidam, que aos olhos dos outros estão desqualificadas, que aos olhos dos outros nem podem ser chamadas de cristãos verdadeiros. Mas Tomé foi abençoado por Deus, e Jesus Cristo derramou da sua graça sobre a vida dele. Jesus Cristo restaurou a vida de Tomé. Tomé, mesmo tendo dúvidas, foi abençoado pelo Senhor. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós temos dúvidas em relação à nossa fé, temos dúvidas em relação a Jesus Cristo, temos dúvidas em relação se cremos ou não verdadeiramente em Jesus Cristo. Mas eu queria dizer para você que há esperança para você, que há graça, que você pode ser uma pessoa abençoada por Deus, que você pode ser salvo e você pode ter uma fé viva, eficaz e transformada. Ore ao Senhor, leia a palavra de Deus, converse com seu pastor, converse com presbíteros, converse com os irmãos mais velhos na fé, experientes, sábios, homens que têm a fé viva e verdadeira, mulheres que têm fé viva e verdadeira. Tire suas dúvidas. Você pode ser restaurado por Deus.
você pode ser restaurado por Jesus Cristo. E você pode ser usado por Deus na sua seara. É interessante pensar nisso, porque a vida de Tomé termina aqui na Bíblia. Sabemos que ele ficou até Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Mas logo depois a Bíblia se cala a respeito de Tomé. Mas a história da igreja conta que Tomé, o descrente, que agora era crente, que agora não tinha mais dúvidas, que agora era um homem usado por Deus, foi pregar o evangelho na Síria e, segundo relatos, fez um grande ministério ali, foi muito usado por Deus na Síria. Muitas pessoas ouviram o evangelho por ele e foram convertidas através do seu testemunho, através do uso que Deus fez dele. Mas também há relatos de que Tomé foi para a Índia e que lá pregou o evangelho e ali foi usado por Deus para formar a igreja cristã lá na Índia. Há relatos de que ele foi um homem usado por Deus ali, um apóstolo usado por Deus, e de que ele morreu na mão dos hindus, provavelmente através de uma lança, através de lanças que o cortaram, que o perfuraram. Quero convidar você a pensar sobre isso nesse momento. Quero te pedir para que você reflita sobre isso. Talvez você tenha algumas dúvidas, talvez você tenha ainda dúvidas tão profundas na sua vida que ainda não foram sanadas. Mas eu quero dizer para você que você não foi esquecido por Deus, que Deus te ama, que Jesus Cristo te ama, e Ele quer te buscar, quer restaurar a sua vida e quer transformar a sua vida para que você creia em Jesus Cristo, creia que precisa dele, creia que ele ressuscitou, creia que ele subiu aos céus, creia que ele está sentado à direita de Deus, creia que ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Que você seja usado por Deus. Deus quer te usar na sua seara, na sua igreja, no meio da sua família, no meio dos seus amigos. Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer fazer de você sal e luz. Deus quer fazer de você uma testemunha viva do poder de Deus e da graça de Deus. Que Deus te abençoe.